autor escreve uma carta pro filho, e eu fiz até um post disso, achei tão bacana, em que ele diz o seguinte: algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que são contra ela. Alguns nascem em economias florescentes que estimulam o empreendedorismo, outros nascem em meio à guerra e à miséria. Eu quero que você mereça e conquiste o sucesso, mas nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Então, o Elon Musk, ele nasceu, por exemplo, na África do Sul, numa família bem estruturada, e ele foi capaz de entrar em contato com programação quando ele era muito novo. Inclusive, ele programou um jogo chamado Blaster, que ele vendeu. Daí, pô, empolgado com aquilo, começou a se desenvolver, fazer faculdade no Canadá, pediu transferência, foi para os Estados Unidos e começou a fazer empreendimentos de festa. Ele começava a fazer festa para pegar dinheiro da galera, botar dentro da casa e tudo. Então, assim, ele foi uma pessoa que ele teve os recursos necessários para obter conhecimento. Agora, a sorte, ela vai estar também associada ao lugar que você nasce, à época que você nasce, a quem são seus pais, ou a forma como a sociedade te trata. Uma história que ele fala é a do Bill Gates. E o Exato. Bill Gates, ele teve muitos golpes de sorte. Porque ele foi durante muitos anos o homem mais rico do mundo, mas parece que todos os astros se alinharam para ele também. Olha que doideira. Ele assinava uma revista chamada de Altair, né? Desculpa, esqueci o nome da revista, mas nessa revista tinha um computador que chamava Altair, que tinha saído. E esse computador, era só um hardware. Ele precisava de pessoas que iam programar um software para que ele pudesse rodar. Só que depois do Bill Gates já ter passado uma educação em que ele foi uma das poucas pessoas a estudar numa escola que tinha um computador de topo de linha e que ele aprendeu a programar lá, depois dele ter nascido numa família bem estruturada, depois de ele ter nascido no amanhecer da computação, que, por definição, foram todas coisas que aconteceram sem que ele tivesse escolha disso. Se sorte é aquilo que acontece, de forma que a gente não possa controlar o que acontece, então ele teve muita sorte nisso. Quando ele pegou essa matéria do Altair, ele já estava em Harvard, ele decidiu largar Harvard. O que também foi, se você pensar, mérito dele fazer. Então, ele teve algumas atitudes que ele escolheu, dado a sorte que lhe foi concedido. Ele optou largar a faculdade mais prestigiada do mundo, o que para uma parte das pessoas seria loucura, seria insanidade, só que ele conseguiu exercer um alto retorno sobre a sorte que lhe foi concedida. Então, ele quer dizer que não teve mérito? Não, mas ele conseguiu explorar um evento de cauda por conta de toda a sorte que foi concedida a ele também. Citando Picasso, toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou no meu ateliê. Então, tem o fato de você estar disposto a aproveitar a sorte quando ela bate na sua porta. Ela bate poucas vezes. Então, sua zona de controle tem muita influência sobre a zona de não controle também. Bem estoico isso, né? O Sêneca, ele falava que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o homem preparado. Mas sobre isso do Bill Gates, eu ia falar sobre esse trecho agora, tá na página 40, porque eles colocam os números pra gente ver o quão sortudo ele foi. E até em comparação com uma outra pessoa que ninguém conhece. Que foi um cara que poderia ter sido sócio dele, o Kent Evans. Exato. Mas Que tem era um ponto aqui que ele mais coloca. brilhante do que ele. de acordo Segundo o comigo. Gates, era. Aparece no documentário do Bill Gates também lá no Netflix. Mas, de acordo com a ONU, havia cerca de 303 milhões de pessoas em idade escolar no mundo em 1968. Cerca de 18 milhões delas viviam nos Estados Unidos. 270 mil no estado de Washington, onde estava o Bill Gates. Pouco mais de 100 mil delas viviam na área de Seattle. E apenas cerca de 300 frequentaram a Lakeside School, que era onde o Bill Gates teve o contato com o primeiro computador. Então, veja, 300 alunos naquela escola de um universo de 303 milhões. Ou seja, o Bill Gates era um em 1 milhão para ter acesso àquilo. E um outro colega dele, tão brilhante quanto ele, também teve acesso. Eles falavam sobre ter uma empresa, como é que eles iam mudar o mundo. Era um cara muito ambicioso. Esse cara foi fazer montanhismo e morreu, jovem. A chance de morrer no acidente de montanhismo era de 1 em 1 milhão. Então veja que eram duas faces da mesma moeda. Eles estavam juntos no mesmo local. Só que o Bill Gates continuou vivo e esse cara morreu. Nossa. Talvez esse cara pudesse ser o homem mais rico do mundo hoje, junto com ele. Vai saber. Também não dá pra saber. Porque pode ser que ele tivesse ganho um dinheirinho no começo e falou, tá bom, vou me aposentar. E aí tá um ponto do Warren Buffett, que ele cita aqui no livro também, que é impressionante. Que não é só uma questão de sorte, mas muito de paciência. Porque a principal lição do livro no mundo financeiro, no final das contas, é não pare a composição. Não pare de investir. É o que ele fala. Continue como investidor ao longo do tempo. E aí ele cita o fato de que o Warren Buffett, que tá com quantos anos agora? 90. 90? Tá com muitos, Quase tá com o muitos. Dumbledore, ele. E começou a investir com 10. O Warren Buffett, ele fala que a primeira ação ele comprou por volta dos 10 anos e que antes disso estava desperdiçando a sua vida. E ele tá investindo há muito tempo. Ele ficou milionário na casa dos 30. Breno, Leandro ficaram milionários antes. Talvez em dólar, Pois é, mais ou menos. É uma conversão cambial e reajustar a inflação aí. Tem que ver.
Porque lá naquela época ter 1 milhão, né, quando ele ficou milionário, bem diferente, né? muito mais dinheiro do que hoje por conta de inflação. Mas o começo dele não foi tão brilhante assim. Só que o ponto é que hoje o patrimônio do Buffett, ele deve estar na casa de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Disso, quanto você acha que veio depois dos 65 anos de idade? Dos 110 bilhões. Quanto veio depois, Boldinha? Ah, sei lá, 90%, 80%. É mais de 90%. Dos 110 bilhões, Eu 107 sabia essa resposta. 107 vieram depois de 65 anos. Ele tinha 3 bilhões e 65, agora ele tem 110 bilhões. Se ele viver até os 100 anos, ele está na curva de evolução exponencial. E é isso que o pessoal ignora no âmbito dos investimentos. Você pode ter sorte no começo e comprar uma small cap que vai subir 10 vezes. E pode ter muito azar de comprar uma Magazine Luiza no topo, ou uma vai perder, Americanas pode. também no topo, Americanas. e perder 93% daquilo que você investiu, que pode vir a ser 100 também em determinado momento. Só que ao longo do tempo, por muito tempo, o papel da sorte vai acabar sendo menor no final das contas. Porque você vai ter uns períodos de grande subida, de grande queda, mas vai tender a um comportamento médio. Mas essa média, ao longo do tempo, vai te deixar rico. A sorte se anula. Você tem essas duas faces da moeda. O que vai pra cima acaba anulando um pouco o que vai pra baixo. O lado positivo disso é que você tem muito mais espaço pra cima do que pra baixo. É um negócio que o pessoal Exatamente. chama de skewness em estatística. Que é, por exemplo, se você compra uma ação, o máximo que você pode perder é o que você investiu nela. Mas você pode ganhar muito mais dinheiro do que você colocou. Você pode ganhar muito mais que 100%. Essa questão do Warren Buffett, ela cria um dilema, né? Que ninguém quer ficar rico velho. Essa é uma grande verdade. Por isso, muitas pessoas buscam acreditar em narrativas de que elas vão conseguir ficar ricas novas. Só que pra você O conseguir quanto isso, antes. e você tem que tomar um risco muito grande. E o risco, novamente, tem duas faces. Você pode ficar rico jovem, mas você também pode perder tudo. Eu acredito que quando você é muito novo, vale a pena você correr esse risco, porque se você perder tudo, você tem muito tempo pela frente para recuperar. Provavelmente você vai ganhar muito mais dinheiro nos próximos anos do que você ganharia naturalmente com a sua idade, porque você tem mais conhecimento, mais contatos, você já desenvolveu alguma empresa, o próprio tempo tem um fator relevante. E tudo isso faz com que valha mais a pena você tomar mais risco quando você é novo, talvez investir em ações ou empreender, é muito mais vantajoso, principalmente quando você já tem suporte da família, o risco é muito menor. Então, acho que tem uma série de coisas que levou a gente a empreender novo, né? Não sei se você teve essa perspectiva ou se foi natural, mas na minha concepção era, a melhor fase para eu tomar esse risco todo é agora, aos 20 anos. Eu não tenho filhos, eu não tenho que sustentar absolutamente ninguém. Se eu quebrar, eu posso me reerguer com muita facilidade, eu tenho muito tempo pela frente para fazer isso. Agora, se eu for esperar daqui a 10, 20 anos, por mais que seja possível, eu não quero desanimar ninguém, é completamente possível, o risco é maior. Isso é uma questão matemática. Existe um conceito chamado de serendipidade. Serendipidade é nada mais do que a chance que você dá do acaso florescer. Então, vamos dizer que você quer conhecer uma pessoa nova e todo dia você vive a mesma rotina. Você acorda, você pega um ônibus, você vai pro trabalho e são as mesmas pessoas que estão no ônibus, são as mesmas pessoas no trabalho, você volta para casa e não tem nada de novo. Só que, me responde, você vai ter uma chance alta de você conhecer alguém se sempre é a mesma coisa? Não. Talvez não, né? Mas você pode viver serendipidade se você escolhe, por exemplo, pegar um metrô, ou então decidir sair no final de semana, ou então se expor ao risco ou à chance do acaso florescer. Então, por que é uma questão matemática? Você empreender cedo, você tem muito tempo. Então, você tem um espaço amostral de pontos em que você pode se arriscar. E pela própria definição de cauda longa, se você tem um espaço amostral muito grande, pode ser que algum desses eventos compensem tudo. Isso é uma coisa que o Warren Buffett já falou várias vezes, que só precisa funcionar uma vez. Quando você vai empreender, pode ser que todos os negócios da sua vida deem errado, só precisa funcionar uma vez, porque esse é um evento de cauda. Então, quando a gente pensa em se arriscar, acho que a gente tem que se preocupar em não sofrer riscos que possam acabar com o jogo. Porque sim, sorte pode ser convexa e assimétrica positivamente, mas azar pode encerrar o jogo. Todos os dias, dados são jogados contra a nossa vida e, às vezes, uma criança de 7 anos pode se afogar numa piscina, ou então uma pessoa de 25 anos pode ter câncer, ou então alguém de 60 anos pode estar subindo uma laje e cair da escada. E alguém, algum dia, vai ter um dado que vai rolar e vai dar uma falha crítica, essa pessoa vai perder a vida naquele dia. Essa é uma dicotomia que tem naquele conceito de carpe diem, né? Carpe diem muita gente interpreta como se fosse viva hoje, como se não houvesse amanhã. Então, dê all in, mete o louco em bom carioquês, né? Só que tem uma outra interpretação que é carpe diem, que é aproveite todos os momentos da melhor maneira possível para que eles durem para sempre. Então, não é uma questão de Nietzsche, de você ter aquele eterno retorno e tudo mais. Marco Aurélio tem um pensamento sobre isso também. lá no estoicismo. Qual foi o entrevistado de filosofia? O Foi Clóvis. o Clóvis falou Clóvis isso Barros muito bem Beck. com o Thiago. E existe essa dicotomia de tipo, se eu posso morrer amanhã,
Por que que eu faria algum esforço hoje? Por que que eu estudaria tanto? Por que que eu não simplesmente vivo o melhor da vida e não ligo pra nada? Mas matematicamente isso também não faz sentido, Não porque faz, estatisticamente você exatamente. tem mais chance de estar vivo amanhã do que morto. Então você tem que viver sua E a vida melhor com base na metáfora, estatística. a melhor metáfora que eu acho que que existe pra isso é estude, trabalhe como se você fosse viver pra sempre e viva hoje como se você fosse morrer amanhã. Então, consiga conciliar essas duas coisas. Busque alguma coisa que você gosta de estudar, busque alguma coisa que você gosta de trabalhar, porque aí você vai aproveitar ao máximo o seu dia e ao mesmo tempo você vai estar jogando um jogo de longo prazo.